Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de pedir para as crianças acompanharem a nossa irmã Josi, já lá para a sala das crianças. Amém. Daqui a pouquinho eu dou um pulinho lá. E gostaria de pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Deus tem falado ao meu coração sobre esta palavra essa semana. E eu fiquei meditando. É tão maravilhoso nós podemos estar na casa do Senhor e ouvirmos tanto sobre a cruz, sobre o sacrifício do Senhor. Estamos vivendo os dias da Páscoa e em todo lugar se ouve falar da Páscoa. Muitos falam só de chocolate, de coelhos, mas nós vemos que a maioria das pessoas sabem que a Páscoa tem alguma coisa a ver com Jesus. E o que eu gostaria de falar hoje, nessa reflexão para os irmãos, é sobre esta revelação, mas principalmente aonde nós nos encaixamos nessa tão preciosa revelação de Deus para nós, através de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7, nos diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Bendito Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Senhor, por reconhecer que verdadeiramente somos vasos, mas que Tu, Senhor, está aqui entre nós, que Tu te importa com cada um de nós, Senhor, e que esse tesouro tão precioso, Senhor, Tu revelou a cada um de nós e está te revelando a cada dia, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Essa palavra ficou martelando no meu coração essa semana, sobre o que Paulo estava falando aos Coríntios. Né? Existe todo um texto e um contexto falando sobre isso, mas o que me chamou muita atenção é sobre realmente esse tesouro que Paulo falava aqui. E nós vemos que esse tesouro, ele é o conhecimento da glória de Deus, que um dia cada um de nós pôde reconhecer através do encontro com Jesus. Quando nós tivemos a oportunidade, alguém chegou até nós e falou para nós alguma coisa sobre Jesus, quando nós tivemos realmente o entendimento, né, de quem é Jesus, o que Ele fez por nós, e nós entendemos que havia uma necessidade de nos rendermos a Ele, né, e vir para a sua casa e fazer uma confissão diante dos homens, que nós ali o estávamos aceitando. E é tão maravilhoso quando a gente está caminhando na presença do Senhor e a gente tem esse conhecimento de que algo glorioso foi revelado para nós. Não é verdade? Algo que estava realmente oculto, que antes a gente não conhecia. Muitas pessoas aqui podem já ter nascido num berço evangélico, ouvir alguma coisa falar, mas muitos até mesmo que já nasceram dentro de uma casa onde há só cristãos, muitos, mesmo estando dentro de uma família cristã, ainda não tiveram essa revelação. Ainda não conseguem olhar e ver verdadeiramente o sacrifício que Jesus fez por nós. O porquê de tudo isso. E, como eu falei no início, aonde que nós nos encaixamos como pessoas tão falhas, tão frágeis, né? E ter a oportunidade de carregar isso conosco. E aqui Paulo fala, né? Quando ele diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. É um tesouro num vaso de barro. E nós vemos que
ninguém guardaria algo tão precioso num recipiente tão frágil, tão comum, né? Sabendo, quando a gente tem algo de muito valor, algo que é um tesouro inestimável, a gente não vai guardar dentro de um vaso de barro. A gente procura colocar dentro de um cofre, né? Leva no banco, coloca ali as 7 chaves para que ninguém venha roubar. Mas Deus, Ele se preocupou em colocar o seu tesouro dentro do vaso mais simples que a gente conhece, que é um vaso de barro. E eu gostaria de ler com os irmãos lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, quando nos fala sobre a formação do homem, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando ali na parte A do versículo fala que Deus formou o homem do pó da terra, e em outros versículos a gente vai ver também falando que o homem veio do pó e para o pó ele vai voltar, né? E eu estava olhando esse versículo e vendo como que Deus, Ele formou, pegou o pó da terra e formou o primeiro vaso de barro. E formou numa forma humana, que somos cada um de nós, né? Nós vemos isso, Deus ali formando esse vaso, e ali o Senhor, Ele se comunicava com Adão de uma forma livre, de uma forma completa. O Senhor tinha um relacionamento completo com Adão. Mas a gente conhece a história e sabe que Adão pecou, né? E nós vemos ali também Jeremias, no capítulo 18, verso 6, também dando uma visão a respeito de vaso, a respeito de, nos comparando com esse vaso de barro, quando nos diz, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É um versículo, uma passagem muito conhecida, quando Deus fala para Jeremias dessa casa do oleiro, e ali ele começou a mostrar o oleiro trabalhando ali naquele barro, formando aquele vaso, e aquele barro se quebrava, o vaso já estava pronto, mas ele se quebrava, e ele amassava e fazia aquele vaso de novo, né? E o que eu queria só frisar nesse versículo é quando o Senhor fala que o vaso de barro está nas mãos dele. E ele trabalha nesse vaso da maneira que ele quer. Aí ele estava falando: será que eu não posso fazer o vaso da maneira que eu quero? Será que eu não posso quebrar? Não me agradou assim, então eu vou fazer de outro jeito. E com certeza o oleiro, ele quer fazer o vaso da melhor maneira possível. Ele não quer fazer um vaso de qualquer jeito. E ali o Senhor também estava nos comparando, nós seres humanos, ao vaso de barro, né? Nós vemos quão precioso é esse tesouro, que é a graça de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento da glória de Deus, né? E Deus, Ele decidiu transmitir as riquezas da sua graça através de seres tão frágeis como nós, tão falhos como nós. Mas o Senhor decidiu colocar o seu tesouro nesse vaso. Que nós temos essa honra de carregar esse tesouro conosco, né? E por que Ele fez isso? É uma pergunta para nós. E o versículo que nós lemos no começo, versículo 4, 7, 2 Coríntios, dá a resposta. Por que que o Senhor fez isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Sempre a excelência de tudo que o Senhor faz através de nós é dele, não é nossa. Por mais cheia do poder que nós sejamos, né, nós não vamos deixar de ser o vaso de barro. E isso nós temos que ter consciência, irmãos. Por mais virtuosos, por mais consagrados, por mais dedicados que nós sejamos, nós vamos ser sempre vaso de barro. Não quer dizer que nós não tenhamos que buscar, temos sim. Quando nós temos esse reconhecimento, irmãos, realmente, que nós somos tão falhos, tão frágeis, que a qualquer momento a gente pode falhar, é quando a gente tem que buscar mais e mais,
para que esse tesouro possa estar ali conosco, para que a gente possa cuidar desse tesouro, para que a gente possa reter esse tesouro e não haja nenhuma rachadura para que isso possa se esvair, não haja nada quebrado, para que o Senhor possa usar o vaso de uma forma cheia de graça, de uma forma com excelência. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que esse tesouro que o Senhor dá para cada um de nós é para que nós venhamos a não só vivenciar, não só usufruir de tudo isso que pode nos trazer para a nossa vida, ter uma vida abundante no Senhor, mas que a gente possa compartilhar, levar isso a outros. Foi para isso que o Senhor também nos revelou a sua glória, né? E nós temos que reconhecer isso, que nós somos vasos de barro e que o poder é de Deus, que a graça é de Deus, que a glória é de Deus, que a força é de Deus, que a honra é de Deus. Não é nossa, é de Deus. O vaso de barro se torna precioso porque o tesouro está guardado nele. Por isso nós somos preciosos, porque algo de muito valor é guardado dentro de nós. Nós somos depósito de algo muito tremendo vindo da parte de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 20, ele nos fala sobre alguns tipos de vasos. Eu não vou entrar em detalhe nos tipos de vaso, só para a gente ter consciência. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Aleluia. Deus diz assim, ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. A gente sabe que há vasos de todo tipo, vasos excelentes, vasos muito valiosos, mas o Senhor escolheu o vaso mais frágil. O Senhor escolheu aquele que talvez não fosse escolhido por nós. Talvez nós fôssemos escolher o vaso de ouro, mas o Senhor escolheu o vaso de barro, né? E eu queria só fazer mais uma alusão a Atos 9:15, mas algo assim que eu gostaria de deixar na nossa mente nessa noite, que fala sobre do encontro que Paulo teve com o Senhor. E nós sabemos que depois que o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego, e ali ele teve que ficar num lugar, e ele estava orando, clamando, e o Senhor enviou, né, o Ananias ali, revelou a ele que tinha alguém orando, e que era para ele ir naquele lugar, que ele ia usar, e todo mundo temia Paulo, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos, né? Mas ali, o Senhor fala, né, ali para aquele servo de Deus, disse-lhe, porém, Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E que nesta noite, irmão, nós possamos ficar com essa frase no nosso coração. Paulo era muito precioso para Deus. Ele chamou ele de um vaso escolhido. Ele falou, vai, porque eu escolhi esse vaso. Ele é vaso escolhido para mim. Então, vai lá e faz o que eu estou te mandando. Mesmo ele morrendo de medo, achando que ele poderia chegar lá e Paulo ainda ser o velho Paulo e mandasse prender, mandasse apedrejar ele, mas ele foi e obedeceu ao Senhor. E quando ele chegou lá, ele encontrou um vaso escolhido já convertido. O vaso escolhido já pronto para receber aquilo que Deus tinha para ele. E ali, ele chegou e pôde orar por Paulo e ver quão escolhido Paulo foi por Deus. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui porque somos vasos escolhidos pelo Senhor. O Senhor escolheu cada um de nós, irmãos. E o Senhor tem um propósito com cada um de nós como vasos, na sua casa, na sua presença, dentro da nossa família, aonde nós trabalhamos, aonde nós caminhamos, por onde nós passamos, durante a nossa vida. O que nós viemos fazer aqui, o Senhor tem nos escolhido como vasos. E algo preciosíssimo nós carregamos dentro de nós, que é a glória de Deus. Se há alguma virtude a ser observada em nós, está no fato de que Deus veio para morar no barro. Veio morar em mim
e em você também. Amém? O Senhor escolheu morar no barro. Que nós possamos cuidar bem daquele que mora em nós e ter a consciência que Ele está morando hoje dentro de nós. Isso é algo tremendo, irmãos, que nós não venhamos a esquecer disso. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer que Deus está dentro de nós. Às vezes nós ficamos querendo alcançar, querendo ouvir Deus, querendo, sabe, Senhor, que Tu venha aqui, que Tu venha me ouvir, que Tu venha fazer algo por mim. Deus está tão perto, Ele está dentro de nós. E que nós possamos ter consciência disso e andar como vasos escolhidos de Deus, prontos a ouvir a sua voz e obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.